Sejam bem-vindos ao nosso Bora Ressignificar. Hoje, né, esse dia tão legal, que eu estou tão feliz porque, gente, retornei de uma cirurgia, né? Quem estava acostumado com o Bora, via sempre uma pessoa fungando ali, uma falta de asinha. E hoje eu estou aqui super feliz, né, de fazer esse Bora Ressignificar com uma pessoa maravilhosa. Mas antes disso, a gente precisa falar dos nossos parceiros, né? A Luminous Play, com o nosso querido Éder, a nossa querida Marketing Grace Lemos. E também falar da nossa pré-inscrição da pós-graduação em Cistologia, a qual eu coordeno. E que agora eu tenho uma novidade, primeira mão, aqui para o Bora Ressignificar, que é exatamente o nosso Seminário Internacional de Prevenção ao Suicídio, que vai acontecer na Unifor, dia 2 e 3 de setembro. Fechei com a Unifor, estou muito feliz. E convido a cada um de vocês. Vai ser um seminário gratuito, exatamente para poder trazer muito conhecimento, né, não só para a academia, mas para a população do Ceará. E, assim, é um ganho imenso, imenso mesmo. Mas, né, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para poder falar com essa pessoa que ela é maravilhosa. Ela é fofa demais, eu já amei. Eu amei conversando dando óculos, né? E é esse nosso querido Patrício, eu falava tanto que era Patrick, mas é Patrício Ramon, né? Esse rapaz, esse garoto, eu falo que é um garotinho do IEP, porque foi a Mônica que trouxe pra gente essa bênção, né? A Mônica é uma amiga querida, e aí ela também trabalha no IEP, e ela nos trouxe esse rapazinho que começou como um garotinho do IEP, e hoje é esse professor lindo, maravilhoso, né, um professor de arte, filho da Dona Maria da Paz. E por que eu falei filho da Dona Maria da Paz? Porque ele vai nos contar também sua história. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Bora Ressignificar, Patrício. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço também a audiência que está nos assistindo agora nesse momento. E estou feliz aqui de compartilhar e ansioso, né, para a gente conversar aqui um pouco sobre esses processos que a vida nos dá, né? É verdade. E assim, e para a gente começar, né, a gente até trocou já umas ideias, foi bem interessante, assim, que ele vai nos trazer a história dele desde a infância, né, que não foi uma infância fácil, mas assim, que todo o processo, né, desde o nascimento dele, já é uma luta, né, e assim, eu super me identifiquei, né, vocês vão entender por quê. E aí, assim, eu queria que você me contasse, sabe, Patrício, como é que foi, assim, como é que tu chegou na vida da Dona Maria da Paz, né? Como é que foi essa questão da sua infância, de todo o processo, até chegar no IEP? E a gente vai descobrir o que é o IEP, tá, gente? Ah, importante, importantíssimo. Na verdade, é uma história de 32 anos, né? Assim, é muita coisa, muito tempo, mas como eu cheguei até minha mãe, assim, né? Uma história, assim, muito bonita, porque eu sou filho adotado, e aí eu acho que é o ponto onde a gente se interliga, né? Assim, é verdade. Sou filho adotivo, assim, nunca foi uma questão pra mim, assim, essa questão da adoção, nunca foi um tabu, nunca foi... Porque geralmente é aquele tema, né, que não pode ser discutido, não pode ser debatido em casa. E na minha casa, não, sempre foi tranquilo, assim, desde criança, minha mãe nunca foi de esconder nada, foi um jogo muito aberto. Nunca tive um tratamento diferenciado, nem pelos irmãos, nem pelos pais, assim. Acho que até um pouco mais, né? Meus irmãos que estão me assistindo agora, talvez digam, não, teve sim um tratamento diferenciado, era mais queridinho. Talvez eles digam isso, mas não sei, assim, acho que minha mãe era muito, muito carinhosa, assim, conto firme também, né? Como uma mãe precisa ser. Eu sou o 5º filho, na verdade sou o 6º, porque a minha mãe, infelizmente, veio a perder a 5ª filha, e aí logo depois ela me adotou. Ai, foi. Foi logo depois, passou um tempo, assim, algum Gente, tempo. quer dizer que tu é o 6º filho da Dona Maria da Paz. É mesmo? O caçula, o único solteiro. E passei por muito tempo, assim, né? Sendo o caçula, sendo o único, assim, solteiro. Porque todos rapidamente casaram, assim, quando eu era criança. Tem uma diferença de idade entre vocês, não? Nós temos, acho que o quê? Uns 10 anos, talvez. 10, 5 anos entre Mas aí tu já veio pra sua mãe um bebezinho, mas ou já mais o grandinho? Na barriga, eu fui adotado, eu estava na barriga. É mesmo? Minha nossa, se eu te contar que eu também fui adotada na barriga. Na barriga? Tu acredita? Meu Deus, eu tô assim, impressionada, porque tu tá sabendo agora.
É mesmo, foi. Minha mãe levou ela, inclusive, lá para casa para poder ficar alimentando e fazendo todo pré-natal, né? Sim. Assim, e até ela me ter. Olha que coisa Aí interessante. já temos mais um ponto em comum, Mais um né? ponto em comum. E aí foi isso, assim, eu fui adotado já da barriga, assim, também nunca foi uma questão, assim, pra mim, porque eu entendo que tem filhos adotivos que têm essa coisa, né? Ah, mas por que, né, me colocou pra adoção? Eu acho que a mãe tem os seus motivos, né, assim, e são inquestionáveis, assim, a minha mãe biológica, ela não tinha condições financeiras, assim, ela já tinha, sei lá, acho que mais uns 2 filhos, e aí, de fato, ela não tinha condições financeiras mesmo, assim, né? Tinha acabado de se separar do meu pai biológico, então estava sozinha, Então, você né? teve contato com a realidade dela? Eu tive depois, assim, de, sei lá, 9, 12 anos, eu já estava grandinho, já. Interessante. E aí... E aí teve esse período, né, assim... Aí da barriga mesmo, a minha mãe já adotou, e aí foi só eu chegar em casa da maternidade, ela foi lá me buscar, e aí estou com ela desde então, assim. E me diz uma coisa, tu falou assim, é porque minha mãe biológica não tinha condições de financeiras. Mas aí tu me trouxe também que tua realidade não foi uma realidade muito simples, né? É, E aí, porque, entende assim? sim, Eu acho que tem coisas assim, a gente tem que ser muito grata às mães biológicas por serem não se permitido nascer, sabe? Mas eu percebo que às vezes a gente tinha que chegar na nossa mãe, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. e eu assim. sempre digo isso, assim, eu acho que eu cheguei na família certa, fui acolhido pela mãe certa, tive os irmãos que eu deveria ter, assim, eu acredito muito nessa história, assim, de que você tá no momento certo, se você vai fazer uma faculdade, você tinha que estar naquela turma, conhecer aquelas pessoas, ter aquelas experiências, e eu acho, penso dessa forma. eu penso muito nisso, assim, eu de alguma forma eu ia ter que me conectar com a minha mãe, assim, eu tenho uma conexão muito forte com ela, muito forte. E aí foi isso, assim, a gente, como você ressaltou, né, assim, por mais que ela tenha me assumido, né, enquanto filho, né, tenha cuidado, né, dado proteção, carinho, amor, cuidado como uma mãe biológica tem com seus filhos, eu também não venho de uma realidade tão fácil, assim, né. Minha mãe, logo quando eu estava pequeno, minha mãe se separou do meu pai. Então, sou filho de mãe solo, assim, uma guerreira. Eita, aquela época, né? Porque, assim, você tem 31 anos, né? 32. 32 anos. Então, naquela época, ela separou e ela teve que dar Assumi conta. uma casa com filhos, né? Eu não era o único. Uhum. E, assim, por isso que ela é meu exemplo, assim, de fibra, de força, assim mesmo, assim, meu exemplo total. E aí a gente nunca passou nenhuma dificuldade, assim, no sentido de passar fome. Aliás, a gente nunca passou fome. Dificuldade a gente passou. Muitos apertos, assim. Principalmente quando os filhos começaram a casar. Que aí ficou só eu e ela em casa, assim. Era uma casa, a mãe e o filho, com todas as demandas de uma casa, né? Minha mãe já não tinha mais aquela juventude, né? A força, né? Tinha perdido uma filha, então tava também abatida, né? Ela perdeu a filha quando ela era criança? Ou foi Isso, já... ela tinha, acho que 1 ano, não recordo, era pequenininha. Tinha muito mesmo, assim, muitas mortes, né? De infantis naquela época. Exato. E aí eu vim meio que pra suprir essa ausência, Luto, sabe? né? Exato. Eu vou te contar mais uma coincidência. Eu nasci em dezembro e o filho mais velho de minha mãe morreu em fevereiro. Então, eu nasci em dezembro de 81, em fevereiro de 82, 2 meses depois. Inclusive, foi ele, que era bem mais velho, que me proporcionou meu enxoval, né? E aí ele ajeitou tudo para mim no enxoval de criança. E com 2 meses ele faleceu. Gente. E ela se agarrou comigo como se eu fosse a última esperança da vida dela, sabe? Então, acho que por isso essa conexão foi muito forte. E aí, tu falando sobre isso, eu falei, gente, mais uma coisa, né? Que interessante isso. Muito interessante, porque as mães, no meio do luto, né, elas se agarram a um filho ali, principalmente aquele mais novo. É uma dor indescritível, né? Não tem como mensurar. A gente teve num programa anterior a Ariete Weber, que ela fala uma coisa que é bem interessante.
Quando o seu marido morre, sua esposa, você é viúvo, né? Quando sua mãe morre, o pai morre, você é órfão. Mas quando o filho morre, não tem nome, né? E é chamada de dor sem nome. Exatamente porque não tem como descrever o tamanho dessa dor. O impacto emocional, né? Assim, psicológico é muito grande. E não tem nome, porque você é uma mãe sem filho, né? Então, assim, não tem outro nome para isso, né? Então, assim, é uma dor imensa. E eu imagino quanto essa mãe, né? Estava doendo tanto e você, chegou, né? E meio que chega dizendo assim, né? Tô aqui contigo. E foi exatamente isso, assim. Por isso que eu falo assim, eu tenho uma conexão muito forte com a minha mãe. Eu não sei, assim, se é de um outro mundo, não sei, assim, mas eu tenho uma conexão e um amor muito grande por ela. E sou extremamente grato, assim. Todas as conquistas mínimas possíveis, eu acho que é um recado que eu preciso dar para quem está em casa nos assistindo. É sempre importante a gente agradecer, assim. Eu acredito muito no poder do agradecimento, assim. Acho que o quanto você é mais grato, mais coisas vão sendo facilitadas na sua vida. É verdade. E o quanto a gente esquece de agradecer. E é tão simples, né? A gente reclama tanto, a gente faz tanto barulho, e que é legal fazer barulho, desde que ele seja fundamentado, né? Tenha ali uma consistência, mas a gente faz... O ser humano faz barulho de forma nata, né? Ele reclama de forma nata. O ato da criança... sem um propósito, né? Assim, às vezes é um barulho, mas sem um propósito. Sem um propósito. Que eu acho que quando você fala que tem fundamento, né? Se tem que ser um barulho com fundamento, é um barulho com propósito, né? Exato. Qual o propósito que eu tô tendo dessa reclamação, né? Onde é que isso vai levar? É isso. Eu digo muito para os meus alunos, assim, eu não quero que vocês saiam daqui robôs. Que vocês possam jogar os seus barulhos, inquietações, né, urgências na sociedade. Mas o primeiro ponto, entender que tipo de barulho é esse, se é um barulho supérfluo, se eu posso trocar por uma outra coisa, ou até mesmo eliminá-lo, ou não. Então, como que eu posso também, aí é o segundo ponto, como que eu posso jogar esse barulho na sociedade, que também não é de qualquer forma, né? E aí eu acredito muito nisso, assim, de como a gente pode jogar esses barulhos, mas desde que ele tenha uma consciência, né? Desde que você saiba a causa daquela luta. E aí vai muito assim por esse caminho, assim. E aí é por isso que eu acho importante esse lance do agradecer. A gente reclama muito. O ser humano é nato de reclamar. O ato da criança nascer chorando é uma reclamação de que saiu do quentinho do útero da mãe, né? Viu a claridade, a luz, o conforto, né? A segurança. Então ela chora. E quando ela não chora, o médico bate. E aí ela chora porque o médico bateu. Então a gente está sempre reclamando de alguma coisa. A gente nunca está satisfeito, né? Se o sol tá irradiante, a gente reclama porque tá muito calor. Mas se tiver muito frio, a gente reclama porque tá chovendo, a gente não vai conseguir sair. Assim. Então, parece que o ser humano é sempre insatisfeito. Então, assim, acho que o poder do agradecimento ele é muito forte e modifica muita coisa. Falando no poder do agradecimento, me fala um pouco, assim, né, da história da tua mãe, que tu me falou assim, ela catava... Que eu acho que isso tem tudo a ver, sabe? A tua história dela ser essa mulher forte, essa mãe solo, que catava castanha, né? Exatamente. Catava castanha para poder ter como alimentar vocês dois, como dar conta das questões financeiras de dentro de casa. Me fala um pouco sobre isso, porque eu acho que conhecer essa história, né, faz com que a gente consiga entender o poder da tua força, sabe? Essa pessoa que mostra, assim, quem é, sabe? Porque, assim, gente, é engraçado isso. O Patrício, você chega, você já vê que ele é muito estiloso, que ele é muito dono de si, sabe? Assim, o óculos dele diz tudo! Tudo, não tem condição. E assim, eu acho que isso, essa característica sua, né? Ela vem de um processo histórico, né? Assim, de uma história sua, né? Particular, pessoal. E eu acho que vem muito disso, essa mulher que não tem vergonha, né? For pra catar ali, eu vou lá e cato, Sim. E vou ali e faço tal coisa. O que importa é o produto final, o que eu faço, né? Qual o propósito que eu cheguei, né? Até onde, qual o propósito de tudo isso que eu estou fazendo. E eu tenho muito orgulho, sabe, dessa história, assim, porque eu até faço uma homenagem a ela, por isso que eu falo essa coisa do agradecer, assim. Sei lá, se eu concluiu a minha graduação, eu chego lá e agradeço, assim, por mais que eu sei que ela não esteja entendendo o que eu estou falando, porque a minha mãe atualmente, ela está acamada, ela tem Alzheimer, né, já está com bastante tempo, assim, mais de 18 anos. 18 anos, que ela já está. Mas mesmo assim, eu faço questão de chegar lá e agradecer por tudo que ela fez, porque ela passou por tudo que ela passou para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com vocês,
né? Eu não estaria aqui. Eu fico me questionando também, né? Onde eu estaria, o que é que eu seria da vida se eu não tivesse cruzado o caminho dela, assim. Eu fico sempre me questionando. Mas, assim, eu tenho muito orgulho da história dela. Tanto no mestrado, a minha dissertação, foi uma grande homenagem para ela, assim. A escrita... A gente tem uma escrita acadêmica, né, que nos cobram, mas eu trago também uma escrita poética em cima da academia. Lembrando, né? que o Patrício, ele é professor de arte em teatro, né? Assim, Exato. são várias artes, óbvio, mas especificamente mais forte no teatro. Então, assim, isso é muito legal, sabe? O teu mestrado foi em quê? Foi em artes. Em artes? Que bacana, Mestrado em arte. cara. E aí a minha escrita foi pegando como base um cajueiro. Foi mesmo. Um cajueiro. Então, eu coloco as raízes, os autores que me dão base, o terreno, o caule, os caminhos que eu escolhi metodológicos, as folhas. E tudo isso é uma grande homenagem à minha mãe. E tá lá registrado, academicamente falando, né? Tá lá como uma grande homenagem a essa mulher que abriu esses ranchos, esses caminhos para que eu pudesse estar lá, inclusive, na academia pesquisando. E aí, contando um pouco da história dela, que eu acho muito bonita, assim, minha mãe é uma educadora, né, e eu acho que vem daí também o meu desejo de ser professor, porque a minha mãe é educadora, a minha irmã, Patrícia, um beijo pra você, meu amor. Ai, minha xará. Sua xará é a pessoa que, inclusive, cuida da minha mãe de forma belíssima. Preciso falar aqui, viu, Patrícia? Porque é uma outra guerreira, assim, que eu me inspiro muito. A Patrícia tem muita força, assim, ela abdicou dos seus sonhos, objetivos, desejos, pra cuidar exclusivamente da minha mãe. Foi mesmo. E ela, desde o início, ela vem cuidando, assim, a gente deixou de morar só, né, passamos a morar com ela. Preciso também aproveitar e agradecer ao Marcos Pimenta, que é o seu esposo, né, meu cunhado, que também abdicou da sua privacidade, né, modificou a estrutura física da casa para nos acolher. Então, assim, é um cara que é um pai para mim, assim, ele sabe disso. Porque dos dois pais que eu tive, o biológico e o adotivo, eu tenho muito mais ele como referência de pai do que os próprios outros dois, né? Assim, não querendo diminuí-los, mas que eu também entendo a importância deles na minha vida. Mas o Marcos é essa referência de pai que eu tenho, né? Assim, quando eu estou em apuros, em dúvidas da vida, é ele que eu recorro, assim, né? E é interessante você ter, assim, você conseguir uma rede de apoio muito grande, isso é muito bom, que né? nem todo mundo consegue ter, né? E que outra, né? Que isso é fruto da sua mãe. Né? Ela, nesse momento, um momento de adoecimento em que ela nem lembre, né, assim, a consciência dela não está ali, mas ela tá colhendo os frutos que ela plantou, né? Porque ela tem uma filha que abdica da vida para poder cuidar dela há 18 anos. O filho também que cuida dela, porque você cuida, né? Também um genro, né, que se propõe a abrir a casa e está ali. Assim, tudo isso é algo que ela plantou, né? Sim. E diz muito dessa mulher, né? E Patrícia, assim, ele já tinha me falado um pouquinho, né? Estou dando um beijo imenso para você, né? E que Deus abençoe e dê muita força, porque eu entendo que não é fácil, né? Ter uma mãe acamada e com Alzheimer, enfim, tem toda uma questão. Fora a questão mesmo emocional da gente, porque Sim, a gente total. quer muito que ela lembre da gente, que ela lembre das nossas histórias, né? E infelizmente não tem como. Né? Às vezes tem lapsos de memória, mas é muito curto. Sim, E aí é isso, assim, acho que o meu sonho, desejo de ser professor, que eu sempre tive desde criança, assim, se eu ia brincar com os colegas de escola, eu não queria ser o aluno, e nem muito menos o diretor, eu queria ser o professor. E eu acho que já vem disso, da minha mãe ser professora, da minha irmã ser professora, né, e eu estar nesse âmbito da educação. Tem uma coisa muito bonita que eu queria deixar registrada aqui. Vocês eram do interior, né? Isso, nós moramos um tempo no Piauí, e depois retornamos. Ai, foi. Mas vocês são do Piauí ou vocês são daqui? Não, nós somos da daqui terrinha? mesmo, do Ceará. Somos do Ceará. Ah, da terrinha. Porque meu pai trabalhava em uma grande empresa de castanhas aqui, inclusive, do seu Jaime Aquino, não sei se você conhece. Não. Foi um grande empresário também no ramo da castanha. E aí ele foi transferido, eu posso estar até enganado, porque eu era muito criança, assim, mas ele foi transferido para uma dessas fazendas e era no Piauí e a gente foi. Ficamos 1 ano e meio. E aí depois nós retornamos. Aí, nessa fazenda que tua mãe colhia, depois disso? Já foi depois. Que ela catava? Depois, exato. Ela trabalhou na fábrica de castanhas. É porque eu tô tentando entender, né?
Ela era meio que uma supervisora e tal. E quando tu fala dessa coisa do papel, da hierarquia, eu acho muito bonito, porque embora ela tenha construído um legado como supervisora numa fábrica de castanhas, que depois a fábrica fechou, ela não teve esse ego alimentado. Não, eu vou colher castanhas. Porque era a forma que ela tinha para conseguir, assim. Minha mãe sempre trabalhou... Então, quer dizer, ela passou por várias etapas. Né? Várias. Tipo, uma hora ela era educadora, outra hora ela era supervisora de uma fábrica. Quando a fábrica fechou, ela foi catar castanha. O que ela queria mesmo suprir era necessidade dentro de casa. E nesse período, né, você ajudava ela ou ela priorizava a sua educação? O que acontecia? É isso que eu queria falar. Assim, eu queria deixar isso registrado, porque eu sempre falo em sala de aula. Quem já foi meu aluno sabe que eu já falei isso e falo sempre. Porque é uma coisa que a minha mãe falava e eu acho muito bonito. Ela sempre me direcionou para o caminho da educação. Sempre. Tem um momento da minha vida que eu lembro que aos domingos a gente ia para casa da minha avó. E no trajeto, eu lembro exatamente o trecho da rua onde ela me falava. Ela sempre me dizia isso. Meu filho, não existe um fim para a educação, a não ser que você queira. Eu lembro que pequenininho não, menor, né? Porque pequeno eu ainda sou. Eu olhava assim para ela e ela dizia exatamente isso. Meu filho, não existe um fim para a educação, a não ser que você queira. Que as pessoas falam, né? Ah, tu já terminou o ensino médio, mas espera aí. Terminar os estudos, existe um fim? Minha mãe sempre deixou claro, não existe, a não ser que você queira. É verdade, porque assim, do mestrado vai para um doutorado, do doutorado vai para um pós-doc, Exato, aí era você o que continua em pesquisa, você continua em projetos de pesquisa, não tem fim, não né? Não tem, terminou o ensino médio, tem uma graduação, tem especialização, mestrado, doutorado, e ainda assim você pode mudar de ideia e fazer uma nova graduação. E eu conheço várias pessoas que têm 3, 4 graduações. Depois assim você tem a paciência, né, disposição. Depois de ter feito já doutorado e pós-doc, acredita? Pois é, e ela deixou muito claro pra mim isso, né? E aí embora a gente passasse, quando a gente morava só, assim, a gente passava por alguns apertos, assim. E aí eu sempre olhava para os vizinhos, assim. Quando eu olhava para os vizinhos, eu via que os meus colegas estavam fazendo bico, ia ajudar a mãe em alguma coisa, e minha mãe sempre me privou disso, assim. Por mais que eu tivesse vontade, por mais que eu não soubesse, mas sei lá, tem um negócio de costura, não sei costurar, mas porque eu queria ajudar em casa. Minha mãe, não, você vai estudar. E aí depois eu fui comparar assim, também não querendo diminuir, mas olhando mais uma vez para o vizinho, eu vi que os meus amigos estavam ali na guerra ajudando as mães, mas que não optaram pela educação. Então, por exemplo, para eles colocaram um ponto final, assim. Por isso que eu acho bonita essa fala da minha mãe. E na graduação, eu inicio a monografia com essa fala dela, assim, de que não existe um fim para a educação, a não ser que você queira. E algumas pessoas querem, né, pôr um fim. Assim, ou uma vírgula, uma pausa. Ou talvez elas nem queiram, né? Mas talvez elas... A vida leva, né? Não, eu penso assim, quando não há uma prioridade em relação a isso. Acho que prioridade é a palavra. Porque eu acho que assim, sua mãe, ela priorizou isso, né? Ela colocou para você que não existe fim para a educação. Enquanto você existir, você pode estar estudando, você pode estar pesquisando, você pode fazer milhões de coisas, né? E ela priorizou isso porque ela sabia... Ela sabe que disso. Era um investimento. Que é um investimento. Ela falava essa palavra, é um investimento. E aí, diferente dos seus vizinhos, que estavam numa mesma condição, ali que não estavam muito bem, mas que a mãe não olhava para isso, priorizaram outras coisas. Pois né? E que aí não é interessante, porque quando vai chegar no contexto final, quando você vai ver lá na frente, você já está bem melhor, né? E eles ainda estão vivendo uma vida ainda de muita luta, né? E aí é isso, assim, por isso que eu sou muito apaixonado pela educação, assim, e eu sou consciente do meu papel. Mas aí como foi lugar. Que tu conheceu, como é que tu conseguiu, como é que foi o IEP, como é que aconteceu isso, quantos anos, né? O IEP... Porque tu tem 17 anos no IEP, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus... E aí tua mãe sempre priorizou a educação, mesmo diante de ver, inclusive, os vizinhos... fazendo com que os filhos trabalhassem, fizessem seus bicos e tal, e ela mantendo ali, né? Isso me lembrou também a questão de quando você falou assim, ela ia catar castanha, me levava, às vezes, poucas vezes eu fui, e ela fazia ela deixar eu brincar. Eu não tinha consciência, né? Tinha, 7, 8 criança, anos. Né? E a gente tá falando também de uma época, e é muito legal, porque liga com a história do IEP, porque a gente tá falando de uma época em que as crianças podiam ir
para os ambientes de trabalho dos seus pais, né? Por mais insalubres que fossem, né? E aí Não o IEP só vem para esse depois de uma ambiente, né? política. Não só para o ambiente, para poder andar nesse local, mas também para trabalhar, Ajudar, né? exatamente. Não é nem ajudar, é trabalhar mesmo, né? É trabalho De infantil, carteira né? assinada, Que era né? absurdo. Meu cunhado fala que ele assinou a carteira muito cedo, assim, para ajudar em casa. Meu esposo sempre estudou muito, mas ele para ajudar a mãe, né? Mas ele deu continuidade, né, nos seus estudos, mas para ajudar a mãe, ele é lá do Pacajus. Pacajus também? É. Aí ele, para ajudar a mãe, com 12 anos, ele estava vendendo din-din, estava vendendo um bocado de coisa, sabe? Porque eles também viviam numa situação bem complicada. Hoje todo mundo vive muito bem, mas naquela época viviam numa situação bem difícil. É bem complicado. E catador de castanha, meu povo. Você que recebe aí a sua castanhazinha no pacotinho, na latinha, valorize esses trabalhadores. Porque as pessoas acham assim, essa castanha tá muito cara. Ai, que não sei o quê. Tem uma coisa que eu aprendi na vida, que não sei se todos concordam, mas que tem coisas que não são caras. Tem coisas que eu que não tenho condição naquele momento de comprar. Então, quando eu olho, às vezes, um saquinho de castanha, meu Deus, que coisa cara. Aí eu lembro, pera... Talvez eu não tenha condição de comprar, porque o que essas pessoas sofreram para que essa castanha esteja ali, na minha mesa, caramba. E eu digo isso porque eu fui poucas vezes, sei lá, 2, 3 vezes, pro rancho, né? Que eles chamam de rancho, assim, um espaço onde as pessoas descem para colher as castanhas. Então, a gente saía muito cedo de casa. Eu nem sabia que fazia esse acolhimento de castanha, que eu colhi. E é manual, é um processo físico, dolorido, em ambientes extremamente salubres. A gente está falando de uma época que não existia o discurso do EPI, né, do equipamento de proteção individual. Era um negócio assim tenso. Eu lembro que minha mãe me acordava, sei lá, 3, 4 horas da manhã. Tava assim, de noite. Mãe, ainda tá de noite, não sei o quê. Não, é madrugada, não é noite. E aí ligava a TV enquanto ela tava se preparando, levava o lanche, assim. E aí eu ligava a TV, tava passando uns desenhos assim aleatórios, Telecurso 2000, não sei o que, a programação começando a abrir na TV. E aí a gente ia pra pegar um trator. A gente subia nos tratores com as caixas de castanhas, assim. E eles levavam, assim, cajueiral adentro, assim. E aí tinha uns pontos específicos, descia todo mundo com suas facas, baldes, caixas e ia colher. Pegava as castanhas que estavam no chão e ia descastanhar uma por uma para preencher caixas. Eram caixotes, assim, eram caixas. E aí cada caixa era um valor de, sei lá, R$2,50. Meu Deus. Valor muito pequeno. Então, quando eu olho aquele saquinho de castanha... Que até hoje é muito para a pessoa que está lá no meio do campo, né? Você imaginar, né? Que você tem que encher um caixote imenso por R$2,50, né? Quantas castanhas, né, você tem que colocar ali? Quantas vezes você tem que se abaixar? Quanto sol você leva? Minha mãe, por exemplo, já se furou com faca. Fora os animais peçonhentos, né? Aranha, cobra. Que eu morria de medo, ainda morro de medo de cobra. E assim, era o meu pavor, assim. Porque tem muita folhagem no chão, né? Tem muito mato, assim, então... Acho que talvez por isso que ela também não levasse você lá. Sim. Também, né? Nem ser para brincar, porque eu acho que era um local também, como Perigoso. você falou, insalubre, né? Perigoso. E forte, né? Se você imaginar. Porque é uma mulher, né? Ali no meio daquela coisa toda, né? Tinha um monte de caixa. Gente, como essa mulher trabalhou? Meu Deus. Eu paro para pensar... Eu me lembro, sabe, daquele pessoal... Eu me compadeço muito com as pessoas que andam de reciclagem. Sim, porque elas são muito parecidos sim. em termos de ganho, né? Que a pessoa trabalha pra caramba, né? Assim, passa o dia todo no meio do sol, puxando aquele carrinho. E às vezes é R$1. Eu me lembrei do senhor que... Um trabalho, inclusive, que eu estava fazendo com a Mônica, que a gente continua lá, né? Que é a ciranda, que é na praça da Igreja da Glória, na sala de funcionário, que tinha um senhor, não sei se ele está mais, porque eu saí desse trabalho para fazer outro trabalho lá no Centro Espírita, mas nós temos esse trabalho lá, né? E aí, esse senhor, ele uma vez ficou tão triste, porque ele juntou um carrinho daquele imenso, e aí choveu. Ai, gente. E aí o papelão ficou, por exemplo, assim, R$1. R$1 não, né? Se ele ia ganhar R$1, aquela quantidade de papelão, ele ganhou, tipo, 10 centavos. Meu Deus. Porque tava molhado.
E eu acho que é exatamente isso, assim, né? Sua mãe teve que passar por toda uma situação. E como você falou, né? Ela educadora, depois foi supervisora, né? E aí depois foi catadora. Mas como você falou assim também que é interessante, né? Em nenhum momento ela deixou o ego dominar e dizer não vou ser catadora porque eu já fui supervisora, né? Ela se prontifica apenas em poder suprir as necessidades da família. Exato, tinha um filho, né? Uma vida, tinha uma casa pra... Agora, o legal de tudo isso é, assim, como é essa prioridade, né, educacional que ela te deu, né? Assim, o que é que ela fala dessa educação, né? Tem uma coisa que ela me disse que é muito bonita, assim. Eu começo a monografia da minha dissertação com essa fala dela, que quando ela diz assim, que a educação não tem um fim, a não ser que você queira. Né? A vida vai te colocando várias possibilidades, várias escolhas, você vai tomando outras prioridades na vida e às vezes deixa o estudo de lado. E ela nunca me direcionou para esse caminho, assim, ela sempre incentivava para o caminho da educação. Meu filho, quando você está no ensino fundamental, na época, né? Ela me dizia quando a gente ia para a casa da minha avó aos domingos, aí ela tinha um trecho da rua que eu lembro que ela dizia assim: meu filho, nunca existe um fim para a educação, a não ser que você queira. Você está no ensino fundamental. Quando você terminar, tem o ensino médio, tem uma graduação, especialização, um mestrado, doutorado. Terminou, se de repente você quiser fazer uma outra faculdade, você pode fazer 2, 3, assim você tem tempo, disponibilidade, né? Cabeça ainda para isso. E aí ela me direcionou muito ao campo da educação. Tanto é que, por mais que eu fosse tentado a querer ajudar a fazer, sei lá, um bico, alguma coisa para ajudar financeiramente em casa, e ela era muito resistente a isso, não, quero você na escola. Com esse pensamento, eu comecei a trabalhar em mim. Eu lembro que às vezes eu saía da escola e eu ficava internalizando isso. Poxa, se eu não trabalho para ajudar em casa e o meu trabalho é o estudo, pois eu não me admito de forma alguma tirar nota baixa. Eu lembro que eu, sei lá, fazia quinta série, sexta série. Eu vinha voltando da escola para casa a pé, internalizando isso. Eu não posso tirar nota baixa, porque a única coisa que eu faço é estudar. E como é que tu enxerga, assim, né, a tua vivência no local que você morava, né, Pacajus, com relação a todo mundo que estava ao teu redor, né, vizinhos, colegas... Você se compara, né? Assim, porque eu olhava para a vizinha do lado e que também era uma realidade muito semelhante à minha casa, assim, era ela, mãe solo, também tinha 5 filhos, o pequeno mais novo quase da minha idade, assim, uma cópia quase da minha história. Só que ela incentivava, por exemplo, ele a trabalhar, aí, sei lá, ajudar ela num negócio de costura ou fazer alguma coisa. Então, ele desde pequeno já foi enveredado para o caminho do mercado de trabalho, para tentar ajudar financeiramente em casa. Mas, por exemplo, foram amigos que não colocaram a educação como prioridade, né? Então, tiveram outros caminhos, né? Casaram mais cedo, tiveram filhos mais cedo, né? Então, foram outros caminhos e eles tiveram suas prioridades, que não foi a educação, né? E aí, eu acho e ressalto aquilo que a minha mãe falava, assim, que a educação não tem um fim, a não ser que você queira, a não ser que você busque outras prioridades, né? Ou então que, no caso, a família, né? As pessoas de responsabilidade daquela criança também não priorizam, né? Exato, direcione outros caminhos. Né? Por exemplo, não foi o seu caso, né? Sua mãe, ela sempre te direcionou para a educação, porque ela sabia que dali você só iria crescer. Ela falava que é um investimento, é o que eu posso deixar para você. É a única e aí é coisa. diferente porque os seus colegas... E se você for avaliar hoje a sua realidade, né? Quem você é hoje, né? Em Pacajus, essa referência de teatro, essa referência, né, desse menino do IEP, que vem e depois, né? E que hoje é esse artista, né? Essa pessoa tão popular. E que assim, e que se não fosse essa mulher, como é que estaria, né? Total, e eu fico pensando assim, mas eu lembro que às vezes eu no banheiro, eu ficava pensando, mas por que eu não posso ajudar em casa? Qual é a dificuldade? Assim, por que minha mãe não me possibilita isso, né? E hoje eu entendo. Porque ela me falava sempre isso, assim, é um investimento. As pessoas podem tirar o seu dinheiro, pode tirar a sua roupa, pode tirar o que for, mas elas não podem tirar o seu conhecimento. E é a única coisa que eu posso lhe deixar de herança, assim, né, de significativo. E eu achava isso tão bonito e tão precioso pra mim, porque eu só estou no lugar que eu estou hoje devido a esse pensamento que ela teve.
Acredito. E o que é o IEP, né? O que é isso? Instituição de quê? Como é que tu chegou lá? Já que tua mãe sempre priorizou o teu estudo, né? O que é que fez você continuar, ficar, né, lá nesse lugar? Ser Pronto. professor de lá, né? Que lugar é Que esse? lugar é esse, né? Onde se habita? O IEP é o Instituto de Educação Portal. Lá nós trabalhamos, nosso carro-chefe é com a lei da aprendizagem. Então, dentro desse contexto que a gente acabou de discutir, né? Que a criança está ali imersa, ajudando o pai, né? Trabalhando muito cedo. Então, começaram a ter discussões Naquela políticas. época, desculpa, naquela época tinha era muito natural ter, né, assim, o trabalho infantil, Era né? validado, né? Era É, possível, né? A inclusive criança até pela assinar. necessidade, né, singular que a pessoa estava vivendo naquele momento, né? Exatamente. E aí começaram a ter essas discussões, né? Mas aí como é que eu vou tirar essa criança e como é que vai ficar esse seu familiar, né? Aí surge a lei da aprendizagem, né? Uma forma de fazer com que esse aluno tenha um curso profissionalizante na área da aprendizagem e, paralelo a isso, ele seja inserido no mercado de trabalho. Nossa função no IEP é essa: capacitar o jovem por meio dos cursos que são disponíveis de forma totalmente gratuita, e a faixa etária é entre 14 a 24 anos. Essa é a margem que é a lei da aprendizagem, né? Não é o que o IEP, a depender do IEP da Mônica, a gente atenderia todo mundo, mas a lei da aprendizagem, ela filtra, né? Dentro dessa Mas margem. assim, lá eles recebem todo mundo, qualquer tipo de pessoa. Como é que é essa situação? Chegou. Agora a gente Qualquer tem um tipo de faixa etária sistema. financeira, como é que A é? prioridade é em situação vulnerável, né? Inclusive é dentro da lei da aprendizagem isso também, né? Então, o nosso público-alvo é esse, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade social e que estão ali sedentas por uma oportunidade. Que era o que eu tive quando o IEP começou, sei lá, quase 17 anos atrás. E era uma novidade para aquela época, né? A gente não tinha instituições que ofertavam cursos. E cursos gratuitos, então, os cursos que tinham, os poucos que tinham, eram pagos na cidade. E aí, quando eu lembro que eu fazia o terceiro ano do ensino E médio, foi lá em Pacajus em mesmo? Pacajus. O IEP nasce em Pacajus e agora está em vários lugares, né? Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Morada Nova, João Pessoa, né? A gente está abrindo Olha, fronteiras. que legal, lá em João Em João Pessoa. Pessoa, a gente Que tem bacana. jovens sendo transformados lá. Mas merece, viu? Esse é um trabalho. Sim, eles trabalham inclusive com pessoas em situações socioeducativas, né? Também De temos projetos. privações, né? Privação de Exato. liberdade. Queria aproveitar, inclusive, mandar um abraço para toda a equipe pedagógica, porque sem essa galera que tá ali ralando, né, capacitando os professores, selecionando a melhor equipe, né, cuidando da matriz dos cursos, né, da qualidade, e de forma especial a Sudiane Freitas, né, que é a nossa diretora acadêmica, e a Mônica Rabelo, que é a mentora, a grande mentora desse projeto, né, que é a nossa vice-presidente, e que foi uma das pessoas que me deu a oportunidade de estar até hoje, inclusive, no Instituto, né? E não posso, claro, nunca deixar de mencionar a Suzana. Suzana, na época, ocupava um cargo dentro da pedagogia. Era como se fosse a chefia da pedagogia. E ela viu aquele garotinho sentado numa sala, morrendo de frio, com o ar-condicionado lá, super potente. E viu a potência que poderia surgir um artista dali. E eu sou muito grato a Suzana. Um beijo pra você, Ela Suzana. era Hoje professora de quê? A Suzana era da área pedagógica, da área da coordenação. Coordenação. Hoje ela está em São Paulo, mas eu sou muito grato a ela, porque foi ela que me puxou, assim, e disse assim, não. É aquela coisa que eu te falei, né? O jovem hoje, ele precisa de um ponto de atenção, que muitas vezes não tem em casa, né? Muitas vezes não tem uma rede de apoio estruturada. E às vezes esses jovens encontram na gente, assim. É cada coisa que eu escuto, assim, para além do campo de É professor. porque assim, você tinha todo um aparato de acolhimento em casa, mas precisava de um incentivo maior, né? Porque é como aquela história que a gente está até conversando aqui no Bastou sobre o exemplo, né? E a Suzana, de repente, ela traz esse exemplo de que assim, De olha acreditar. aí. Acreditar. Era isso que eu via, assim, na Suzana. Porque, como eu te falei também, eu sempre quis ser professor e artista. Sempre, desde criança. Quando eu ia brincar de escola, eu não queria ser o aluno nem o diretor, eu queria ser o professor. E eu sempre olhava pra TV e dizia assim, um dia eu quero trabalhar dentro dessa caixinha. Eu era pequeno, sei lá, 5, 6 anos, mas eu tenho essa lembrança, assim, eu quero ser ator. Eu quero trabalhar com esse negócio. E quando eu me vejo hoje trabalhando numa TV, trabalhando com teatro,
trabalhando em sala de aula, com tudo aquilo que eu idealizei, gente, a força... é uma outra coisa também que eu acredito muito. Na força e no poder da atração. Tem dado super certo comigo. Demora, às vezes, demora muitos anos, mas idealizar e formatar aquilo que você quer e mentalizar isso é muito poderoso. Tu não tem noção quanto é poderoso. E aí eu olhava pra TV e ficava, eu quero trabalhar nessa caixinha. E hoje trabalho com uma emissora, né, numa TV. E isso é muito forte, assim, essa questão do sonho. Você trabalha em qual emissora? Hoje eu trabalho na TV da Gente. Que bacana. TV da Gente, canal 25.1. Lá eu comando um programa de variedades e entretenimento. É uma revista eletrônica, Ceará Connect. Queria mandar um abraço para toda a minha equipe. E estamos agora entrando em uma nova temporada. Mas é isso, assim. E aí quando eu vejo, né? Quando eu tô lá fazendo a pauta, não sei o que, e eu me deparo, caramba, eu sonhei um dia fazer isso. No aniversário de Pacajus, por exemplo. Aquele meninozinho lá de Pacajus. Lá de Pacajus, menino pobre, negro, sem condição nenhuma, sem perspectiva nenhuma. E hoje está nos lugares que eu estive. Assim, eu sou muito grato aos lugares que o teatro me apresentou, por ele ter me acolhido, por ele ter me mordido. Silvério Pereira. O Silvério, um amor, Silvério maravilhoso. Olha, já fica o convite, viu, Silvério? Traga o Silvério, que ele tem uma história muito bonita dentro da arte, que me inspirou muito. O Silvério me inspirou e me inspira até hoje. Foi um dos meus primeiros professores de teatro, assim como o João Machado também. Foi um grande professor. E essa galera me inspirou, porque foi lá no IEP. Não conheci o Silvério pelo IEP, né? Foi pelo meio da vida artística, mas foi lá no IEP que eu me encontrei. Eu entendi e conheci pessoas que estudavam aquilo que eu queria estudar. Então, eu vi o João me dando aula pela manhã e saindo para fazer a faculdade à tarde, gente, é possível. Porque a gente sabe que a arte, sei lá, 15 anos atrás, era muito mais marginalizada, né? Era vista, faz artes cênicas, quem é marginal, quem não tem o que fazer da vida, né? Quem não passou no Enem, quem não sei o que. Mas não, é preciso ser dito que é uma profissão, e é uma profissão que precisa do seu valor dentro do mercado. Se a gente for ver na escola, dentro do currículo escolar, é aquela disciplina que é jogada lá para sexta-feira, é uma hora de aula só, comparado com outras disciplinas, né? Com português, matemática, tem 2, 3, 4 aulas, a arte só é uma, e é muito visto como meio recreativo. Não, os alunos estão cansados, bota na sexta-feira, bota para que eles façam, sei lá, um desenho para relaxar a mente. Não, tem conteúdo específico, né? Tem toda uma estrutura que foi pensada, pedagogicamente falando, para que aquela criança tenha o senso estético sendo trabalhado dentro de sala de aula. E que às vezes a gente perde muito. É interessante que, falando isso, né, a arte hoje, inclusive existe arte-terapia, né, que a gente trabalha na psicoterapia, na psicologia, né? E assim, a arte, ela traz um mergulho dentro do inconsciente do sujeito. Ela é transformadora. Sabia que por exemplo, se a gente tem um paciente psicótico num consultório, só um consultório hospital, a forma da gente conseguir acessar o processo dele é pela arte. Sim. O processo de dor dele, o processo de consciência dele. Quantas vezes eu utilizei a arte, eu especificamente utilizei a arte para trazer paciente de volta do processo de fragmentação psíquica que ele estava vivendo. A arte salva. Então, assim, pelo contrário, quando. Assim, não tô falando, pelo contrário, a questão da história das escolas, né? Quanto mais tiver arte, maior será o empoderamento do sujeito, né? Como você acabou de falar, arte salve, é isso mesmo. É que quando a falou arte salve, não é isso, não é isso. É pela Mas salva, é transformadora, né? Existe um Patrício antes e depois do encantamento com o teatro, assim. O meu primeiro contato com o teatro, eu lembro que eu devia ter, sei lá, 6, 7 anos, eu assisti um espetáculo de teatro feito por alunos na escola, aquelas festinhas de escola era a festa do Dia das Mães. Na programação tinha uma peça de teatro. Eu lembro nitidamente, nessa época eu morava no Piauí. Eu lembro de estar sentado na cadeira e colocar força na cadeira, segurando. Eu lembro da sensação física de machucar a mão, segurando com muita força a cadeira, porque alguma coisa me puxava para estar no palco. Eu não sabia o que eu queria fazer ali. Se eu queria cantar, dançar, atuar, segurar o cenário, ficar atrás do cenário, eu não sei, mas eu queria estar lá em cima. Eu não queria estar na plateia.
E aí eu, caramba, é isso que eu quero. E é isso. E aí fui retardando por muito tempo, porque o mercado te joga para um lugar em que você precisa ajudar financeiramente em casa. A arte aqui no Ceará não dá dinheiro, né? Eu tô falando de um recorte específico de 15 anos atrás, né? Hoje, graças às emissoras de TV, aos trabalhos televisivos, ao audiovisual, a gente tem uma valorização muito maior. O Nordeste hoje está super valorizado, né? Muito. Eu acho que ainda tem que crescer muito Tem. ainda, mas eu acho que, assim, já está crescendo, né? Eu acho que muitos filmes hoje que a gente percebe, né? Assim, cearense, né? Que traz... E eu acho legal, é isso, não é um filme só feito por cearenses, é um filme que traz o Ceará em termos de fala, né? Em termos de... Da cultura. Da cultura, da conversa, né? Inclusive das nossas falas específicas, né? De palavras que são cearenseis, né? Eu acho isso muito legal. Ver o Ceará esse ano em Cannes, né? Sim, os meninos maravilhosos. Arrasaram muito. E aí a gente fala a fala bem cearense. Foi muito massa, né? Foi muito massa. E ver você trazendo isso, assim, trazendo que esse menino pobre, né? Que passa por dificuldade, do interior do Ceará, e que hoje está aí, né? Brilhando e trazendo brilhos para olhos de outras pessoas. Eu nunca imaginei ter contato com pessoas que jamais eu tinha imaginado na vida. Pessoas que eu assistia pela TV e que eu ficava assim, meu Deus, hoje eu tô aqui do lado e não sei o quê. Me veio uma coisa recente agora, no aniversário de Pacajus. Eu apresentei a festa, fiz a transmissão ao vivo. E eu lembro que em um momento, a gente tá... As câmeras não estavam mais pra mim, porque a gente faz o ao vivo e joga pra banda. Aí a banda fica lá tocando. E aí eu lembro que eu tava olhando aquela multidão, assim, dos pacajuenses comemorando, né, os 89 anos da cidade. 89 anos. E aí eu lá em cima, ali no QG da TV, olhando tudo aquilo. E aí me veio o pensamento, cara, tu um dia tava ali, tu era uma criança que olhava pra essa galera que tava no palco e dizia, um dia eu quero estar ali. E aí, quando eu vi aquela multidão ali e a responsabilidade que eu tava tendo, né, de apresentar o aniversário da cidade, e aí eu, caramba, que incrível. Né? Ali mesmo, no exato momento, eu agradeci. E aí volta a dizer a importância que a gente precisa dar ao agradecimento. Coisas pequenas. É verdade. Referência em Pacajus, referência, sim. Em média, quantas turmas você tem lá no IEP? Só para a gente ter uma noção, né? E, assim, e normalmente as turmas elas têm períodos de início, meio e fim, né? Isso. Então, imagina aí que você tem muitas turmas durante o ano todo. Mais ou menos quantas turmas você é professor aí? Olha, em Pacajus, que é onde eu atuo com mais frequência, né, na nossa sede, eu tenho em torno de 5 turmas. Quantas pessoas? Paralelas, em torno de 35, Imagina, 38. Olha, eu sou da saúde, então eu não sou de exatas. Vamos lá, gente, vamos só avaliar o impacto que esse rapazinho tem dessa 30 pessoas vezes 5. Normalmente 150. Isso só em Pacajus. Não, só em Pacajus, né? Quantas turmas você tem durante o ano? Fora, assim, são 5 a cada que período? São 5, porque durante as 5, dependendo do contrato, eles ficam com a gente 1 ano e 1 mês, 18 entendi. meses. Mas vamos lá, em 5 anos, quer dizer, o tanto de pessoas, em média, que você já está impactando, muito mais de 1.000 pessoas. E me diz uma coisa, como é que tu consegue, né, assim, como é que tu enxerga isso? Aquele meninozinho que, graças a uma mãe guerreira, né, e que hoje você pode dizer assim, poxa, eu impacto pessoas, né? Como é que tu enxerga tudo isso? Porque, assim, é muito lindo você ser... E eu tô falando isso só disso aqui, não tô falando nem do teatro, Sim. não tô falando nem do teu programa, que deve ser muito bacana, né? E assim, e que você hoje é referência na tua cidade. Olha, eu sinto uma responsabilidade gigante, assim, né? Ser figura pública numa cidade pequena é uma responsabilidade gigante, assim, né? Eu sou muito conhecido na cidade pelo meu trabalho na educação, por meio do IEP, das outras instituições e escolas que eu já passei, e por meio do teatro, né? A TV vem agora recentemente, mas com um outro espaço bem maior e mais assustador, assim, né? É a sua imagem sendo vinculada na casa das pessoas e de
várias pessoas, né? Não é transmitido somente na cidade, é no país inteiro. E aí é assustador, assim, e uma responsabilidade de entender que você está falando, seja pela TV, seja no palco, ou seja na sala de aula, na tentativa de melhorar o mundo, na tentativa de melhorar aquele lugar e às vezes modificar a vida de alguém, que é isso que eu acho o mais bonito, mas também um lugar de muita responsabilidade. Tu me perguntou uma vez se eu tinha exemplos, né, de alguém que eu consegui modificar. Eu podia citar vários, assim. Mas eu lembro de uma aluna que, em uma das aulas, ela disse assim: professor, eu fiz estava um período de inscrição de Enem e ela tinha feito inscrição para o curso de administração. Totalmente, né? Oposta à área das artes, mas ela me confessou que ela sempre teve paixão pelas artes. E aí ela me disse: mas professor, eu nunca tinha encontrado um professor como o senhor, assim, de me mostrar a arte de uma outra forma. E aí, uma coisa que eu já era apaixonada, agora eu sou 1000 vezes mais apaixonado. Tanto é que, aí ela me jogou uma bomba, tanto é que eu mudei a minha inscrição do Enem. Eu vou fazer artes cênicas. Aquilo ali, ela me pegou de muita surpresa, assim, porque caramba, o quanto que você pode mudar a rotina da vida de alguém, né? O percurso da vida de alguém com uma fala, com um discurso, né? Com um posicionamento. E que bom que eu mudei pro bem, né? Assim, pra arte. E isso é legal. E aí tem uma outra aluna que eu queria muito falar sobre ela. Só pontuar essa aqui, é interessante, você falando isso, do teu lugar de poder, né? Além de ser uma figura pública, é uma pessoa também que, além disso, né? É uma pessoa que mostra que a arte cênica ela é um local de trabalho, é um local de que sim, você é capaz, né? E você se posiciona nesse lugar de poder com exemplo, né? Porque não teria como fazer uma mudança, uma pessoa dessa, se ela não acreditasse. Só na teoria, só na fala, né? Então, você tem, como a gente está conversando, você tem um lugar de fala, porque você se apropria disso na sua vida, né? E por isso você impacta essas pessoas. Porque não há um impacto só em falar. Gente, não tem como a gente falando aqui um monte de coisa se a gente não exemplificar. Eu não tenho como fazer o Bora ressignificar se eu não ressignificar os meus boras, Sim. entende? Eu tenho que estar sempre naquela elaboração de bora, Patrícia, ressignifica tal coisa. Faz isso aqui. Movimenta-se, né? Eu acho que é exatamente isso que você faz, né? Quando você traz um exemplo desse, você impactou ela ao nível de dizer assim: bora ressignificar, fulana, né? Vamos fazer, resgatar um sonho antigo, né? Vamos resgatar o que a tua alma quer, né? Porque eu sempre falo que a gente resgata aquilo, quando a gente realmente se propõe a fazer algo, né, verdadeiro do nosso coração, é aquilo que a alma pediu para ser feito, Sim. né? Não é aquilo que a sociedade impõe. E aí é onde você consegue ser o revolucionário da sua vida, né? E isso é muito bonito e muito transformador também, né? Muito prazeroso. Mas aí você pode trazer um outro exemplo. Eu ia falar uma outra coisa quando tu fala... dessa questão do lugar de fala. É onde eu me conecto com o jovem aprendiz. Porque eu também já fui um jovem aprendiz. Então, quando eu chego e digo assim: meu povo, eu entendo a rotina de jovem aprendiz. Eu sei que é cansativo. Eu sei que às vezes você vai vir desmotivado pra sala de aula, cansado. E aí tem a soma dos boletos da vida, né? Tem os estresses, os medos, as angústias. Eu digo isso não é porque é alguém que estudou educação profissional. É alguém que, para além de estudar educação profissional, ela vivenciou. Por isso que eu acho importante esse lugar de fala, né? Seja na educação profissional, ou seja no teatro, ou seja em qualquer outro lugar da vida, em qualquer outra área. E aí, trazendo um outro exemplo, eu não posso citá-la, assim, que é a Patrícia. Ela foi minha aluna... Perdoa, Patrícia, mas eu não lembro mais. Sei lá, uns 8 anos atrás, talvez 5, não sei. Mas a Patrícia, ela foi minha aluna de um curso de costura industrial. E aí, hoje ela é educadora. E aí eu lembro que ela, acho que ano passado, eu não lembro, ela entrou em contato comigo, muito amiga, a gente se tornou, a gente trabalhou no IEP, depois ela foi funcionária do IEP. Na parte pedagógica, e hoje ela é educadora. E aí ela me convidou para dar uma fala em uma de suas aulas, assim, acho que era encerramento de disciplina, nem lembro muito bem. E aí ela me recebeu com tanto carinho, assim, porque quando eu estava entrando em sala de aula, ela, peraí, tinha toda uma preparação. Quando ela abriu a porta, ela colocou uma música que ela dizia que eu recebia eles com essa mesma música. E eu nem lembro, assim, eu
A partir do momento que ela falou, aí eu, caramba, era de fato, eu recepcionava eles com essa mesma música. E às vezes é uma coisa tão sutil que passa despercebido na nossa rotina que você não sabe o impacto que causa. Às vezes é uma fala, às vezes é um texto, às vezes é uma música que os alunos depois, professor, me passa o nome daquela música, não sei o quê. E que pra você é tão despercebido porque você já faz aquilo há tanto tempo, mas sempre na consciência de que aquilo sempre vai ser algo novo e importante pra alguém. Eu tenho isso muito consciente no teatro. É o mesmo texto, é o mesmo roteiro, é a mesma marcação, mas não é o mesmo público. Então eu tenho muito respeito com o meu público, seja em sala de aula ou no teatro, assim, mesmo. É interessante você falar isso, né? Às vezes a gente não tem a noção do poder, né, da nossa fala, né? Do poder que a gente emana para o outro, né? Eu sempre falo que, assim, quando a gente se determina a ser o profissional que a gente sempre sonhou, né? A gente faz o nosso melhor, a gente busca fazer o nosso melhor, a gente acaba impactando outras pessoas sem perceber, né? É que você falando isso, eu me lembrei muito do Porque é tão natural, né? eu me lembro, porque você faz com empatia, com amor, com Com dedicação, né? Com vontade. vontade. Isso me lembra muita coisa, assim, que eu fico, né? Eu fico lembrando das coisas, porque como eu sou psicóloga, e aí eu vejo muito assim, eu trato meus pacientes de forma muito individual, cada um com a sua história. E é isso, né? Eles são individuais, assim, né? Sua história e tal. Eu acho muito legal esse impacto que a gente vai causando quando a gente ama aquilo que a gente faz, né? E eu vejo amor, seus olhos brilham, né? É muito amor, é muito... E que você impacta essas pessoas exatamente porque traz muito amor, né? E junto desse amor, não é uma coisa romantizada, é um amor coerente, Sim. né? Assim, é um amor, lógico, é um amor que perpassou muitos sofrimentos, né? E que perpassa porque não é fácil, né? Assim, fala um pouco, inclusive, assim, do último curso que você fez com a Denise Fraga, que você falasse, né? Que ela falou assim, vá para o mundo, mas volte, né? Denise, um beijo pra você, meu amor. Denise é maravilhosa. Eu amo essa mulher de paixão, amo demais. Já admirava na infância, quanto atriz, né, enquanto artista. Eu acho ela maravilhosa também. Incrível, incrível. Pra quem tá em casa e não lembra quem é Denise Fraga, é uma atriz brasileira que tem, inclusive, um dos personagens mais populares, a Dorinha do Alto da Compadecida, que segundo Ariano Suassuna, palavras do próprio, ela nem gosta que fale isso, mas palavras do próprio Ariano Suassuna, foi a melhor pessoa a interpretar a Dorinha, que é a mulher do padeiro, aquela mulher que quer enterrar o cachorro em latinha, ela chora. Eu achava muito legal as histórias da Denise no Fantástico, que ela Retrato fala, falado. Retrato falado, maravilhoso. Incrível, incrível, incrível. Maravilhoso. Não, ela fazia cada coisa que eu ficava assim, meu Deus, ela é muito eclética em tudo, né? Assim, é impressionante. E tem uma história também muito inspiradora, assim. Eu já admirava ela enquanto artista, hoje admiro muito mais enquanto pessoa. Ela tem um coração extremamente generoso e uma qualidade de atenção que as pessoas perderam hoje. Ela tem, assim, ela tá aqui, ela tem interesse de falar contigo. Não importa o que está acontecendo do lado, ela tem interesse de falar contigo. E ela tem uma escuta muito qualificada, assim. A Denise, Denise, eu sou apaixonado por essa mulher. E aí eu fiz 2 workshops com ela, assim, fiz um na época da pandemia, assim, foi um grande presente que eu tive, a Denise, nesse momento. E tive um presencial recente, agora acho que foi ano passado, não lembro. Passei o final de semana, assim, gente, fizemos uma imersão, né? E aí tem uma fala da Denise que me pegou muito, porque já era alguma coisa que eu já tinha em mente. Dessa história de sair da cidade, porque, por exemplo, eu saí de Pacajus para pegar uma capacitação que a cidade não me oferecia. A gente não tinha, tô falando de uma época em que a gente não tinha faculdades na cidade, as poucas que existiam, os cursos eu não era aquilo que eu queria, então eu tinha que sair de Pacajus e ir para Fortaleza em busca de capacitação. Mas eu sempre tive o pensamento de retornar para Pacajus, para retornar, para entregar para a cidade aquilo que a cidade não me deu.
Sempre tive esse pensamento, assim. É um pensamento também do próprio Silvério, né? Ele defende muito isso, né? De ir fazer o trabalho, ganhar a sua vida, mostrar a sua arte, mas retornar para o ninho e ser Mostrar referência de no onde lugar. é, né? Exato. Isso é muito O bonito. Braulio Bessa também, Braulio né? Bessa. Vai e volta lá pro Alto Santo. E aí Exatamente. monta uma instituição de caridade, né? Silvério tem a casa dele no Eusébio, né? Exato. Então, assim, são referências, né? E Hoje, próximas, referências próximas. exatamente, Edmilson Filho, que foi aos Estados Unidos, mas retornou, né? E que hoje se eu não me engano, ele também está aqui com residência. Então, assim, o Whindersson Nunes, né? Também. Sim. Então, eu acho que esse movimento de levar a arte nordestina, né? Porque o Whindersson não é daqui, é do Piauí, mas a arte nordestina para o mundo, mas trazer de volta, né, aquilo que foi conquistado lá fora e fazer com que se amplifique, né? Entregar para as pessoas aquilo que você não pôde ser entregue para você. Sim. Dar oportunidade para as pessoas que não puderam ter a oportunidade que você teve. Eu acho isso de uma extrema generosidade, sabe? Assim, muito generoso mesmo. Eu acho lindo, eu acho assim, é generoso para com aquelas pessoas que não têm condições, é generoso para com a cidade que tu nasceu, né? Além disso, é uma valorização interna sua de dizer, fui lá, fiz a minha parte, mas estou trazendo aqui de volta também para que outras pessoas possam desfrutar dessa coisa, porque antigamente não tinha isso, né? O Chico Anísio, ele foi e ficou por lá, Sim, né? Como outros foram, vários. né? O Zé viu quem foi e ficou por lá. E aí, assim, e não entregavam. Quer dizer, Maranguape perdeu a oportunidade de poder escolher trazer uma arte para dentro do, né? Para dentro do Maranguape. Exato. Né? José viu que perdeu essa oportunidade de poder trazer essa arte para, eu não lembro qual era o interior dele, mas enfim, são pessoas que poderiam, né, ter trazido isso, mas que naquela época, bem lá atrás, né, na época, era inviável tal situação, né? Inclusive, a história de Chico Anísio, né, eu vi um documentário que ele fugiu, inclusive, a cavalo, né? Então, assim, não se for a cavalo, foi a jumento, foi uma coisa assim, mas que foi uma coisa que não tinha como. Para chegar a pegar um trem, um navio, para poder ir. E chegar onde chegou, né? Um gênio. Então, assim, teve toda uma parte, inclusive não tinha nem como voltar, né? Tinha tudo isso. E a Denise me falou isso, assim, ela ganhe o mundo, mas volte para Pacajus. Pacajus precisa de você. Quando ela me falou isso, ai meu Deus, eu tô no caminho certo. E a determinação agora é criarmos um teatro em Pacajus. Precisamos, Vamos porque falar não com esse temos. prefeito, como é o nome dele? O prefeito de lá. Prefeito de Pacajus, peraí, Wagner Costa. Wagner Costa, prefeito Wagner Costa, vamos fazer um teatro em Pacajus. Como é que a gente tem uma referência de arte cênica, de professor, de teatro, enfim, né? Esse cara que é sensacional aí. Filho da Dona Maria da Paz, que Deus a abençoe. Eu sei que ela não está lembrando hoje pela questão da situação dela, mas que ela deixou um legado lindo, né? E esse menino aqui, que não é um menino, já é um homem, né? Mas que é um meninozinho, mas a gente vai sempre lembrar que é o menino do IEP e o menino do Pacajus, né? Que eu acho que essa é uma referência tão linda que você traz, sabe, Patrícia? Mas estou tão feliz da gente estar conversando, né? E eu vou até falar assim que é uma pena, mas vamos ter que terminar, né? Já estamos acabando. Se deixar, meu povo, fica aqui até, se não me cortarem. Mas olha, eu confesso para você, eu estou olhando aqui porque eu tenho que dar uma olhada na nossa frase, que a gente sempre tem uma frase, sabe? E aí eu vou te passar aqui a nossa frase, que no finalzinho a gente sempre deixa uma frase. Mas, assim, muito lindo seu legado, sabe? Saber que você veio de uma situação de adoção, né? De uma mãe que te não questionou, simplesmente abraçou você. É o filho dela. Só não fez nascer da barriga, foi só uma forma de chegar. E que ela não só te abraçou, como ela disse, ela investiu o que ela tinha de conhecimento em você. E ela fez isso numa época em que as coisas estavam um perrengue muito grande, né?
onde essa mulher teve que baixar muito as questões financeiras dela e teve que dar conta sozinha. Assim, é muito lindo, sabe? Assim, quando a gente estava conversando, falou assim, mas eu lembro que a gente começou, e falou assim, a minha história é legal e tudo, mas mas sua história não sei, é linda. Não se encaixa. Foi, eu disse, não, sua história é linda, é de uma superação. Você hoje é um exemplo. É um exemplo para os jovens de que sim, é possível. Não é porque a gente está numa situação de vulnerabilidade que a gente vai continuar nela. Pelo contrário, né? Quanto mais a gente quer, né? Quanto mais a gente investe na nossa educação, naquilo que nos é presenteado, mais a gente tem condições de sair desse lugar, né? E falando sobre educação, vou trazer uma frase da Cecília Meirelles. Ela fala: a principal tarefa da educação moderna não é somente alfabetizar, mas humanizar criaturas. A arte é isso. Humanizar criaturas. A arte é isso, né? Não tem como a gente não tá só educando, criando conhecimentos assim por fora, mas é um conhecimento que vem de dentro para fora, né? Exatamente. O que é que você me diz? Eu acho que fechou com chave de ouro essa frase, assim, porque resume essa discussão, né, essa conversa, porque eu acredito muito na força, assim, da arte, da educação, da comunicação, como ferramentas e armas para a gente modelar esse mundo caótico, frio, insensível, que muitas vezes a gente se depara lá fora, né? Quando a gente se encontra com pessoas maravilhosas como você, assim, a gente tem um pouco de esperança, né, de que o mundo pode ser melhor, mas que tenham mais Patrícias, que tenham mais pessoas, Patrícias, que tenham mais pessoas que possam melhorar e deixar o mundo mais leve, mais tranquilo. Eu sempre digo isso em todo lugar que eu vou, assim. Mais Mônicas Rabelos. Mais Mônicas, né? Mais Suzanas. Mais Suzanas, mais Suzianes mais Maria Freitas, da Paz. Mais Maria da Paz. Mais Maria Isaura, que é minha mãe. Mas eu sempre digo isso, assim, que o meu papel, o meu propósito de vida, que foi difícil eu entender, é mudar a vida das pessoas, por meio da arte, da cultura, da educação e da comunicação. É fazer com que você assista a minha aula e saia pela porta mais leve. Sair assistindo meu espetáculo, rir e chorar comigo, mas sair transformado de alguma coisa. Ligar a TV e assistir o meu programa e sair dali pensando de uma forma diferente. Eu acho que o meu papel é esse, transformar a realidade, nem que seja naquele instante que você se encontrou comigo naquele momento, mas tentar mudar e, claro, de uma forma bonita, com poesia, né? Apresentar o mundo com o colorido que tem. Se você pudesse dizer uma frase assim para as pessoas, né? O que é que você falaria agora aqui para elas assim? É possível tudo isso, né? É possível que quando a gente é humano, né? E aí eu digo de uma fala minha assim que todos nós somos capazes de mudar, sabe, de se mudar, né? E se moldando da forma que a gente deseja ser. E somos capazes também de mudar a realidade do outro quando a gente quer, né? Por uma palavra de poder, por uma palavra por um local de fala, né? E que cada um de nós temos esse poder de ser humano, né? Aí se eu pudesse falar para um jovem hoje que está aqui e está te ouvindo, o que é que você diria para ele? Eu seria bem pontual. Agradeça. Tem uma fala do Dom Casmurro, um personagem que eu amo muito, do Machado de Assis, que ele diz que a vida tanto pode ser uma ópera ou uma viagem de mar, ou uma batalha. Então, independente se está na tranquilidade do mar ou no meio do caos da batalha, acredite. Acredite que vai dar certo, acredite que vai mudar e acredite principalmente no seu potencial. Então, os jovens buscam que outra pessoa acredite, mas acima de qualquer outra pessoa, acredite em você. Acho que é o primeiro ponto para você sair da inércia. É verdade. Que bom. Patrício, gratidão. Eu que agradeço. Gratidão mesmo. Assim, eu acho que a gente precisa de muitos Patrícios, né? E que a gente possa ter, assim, fortalecer a arte nas escolas. As pessoas não têm a noção do poder da arte, né? Não tem. Quando eu falo dessa questão dos pacientes, assim, eu vejo o poder da arte. E olha que são poucas coisas, eu nem trabalho muita coisa em arte, porque eu tenho muita vontade de ser arte-terapeuta, mas ainda não é o momento que eu estou trabalhando outras questões, porque eu sou suicidologista, então eu trabalho muito na prevenção ao suicídio. Mas a arte é um ponto que é essencial na prevenção ao suicídio, sabe? E assim, eu vejo que é isso que a gente está precisando, sabe? De mais arte, de mais leveza, de mais
assim, olha mais para dentro e para de ficar olhando muito para fora, né? Para de se comparar, né? Para de se comparar, para de achar que a opinião do outro é tão importante, né? Enxerga mais a tua opinião, que está dentro de ti. Eu sempre fui chamada de cabeça dura, porque eu sempre... quando você falava alguma coisa, e até hoje sou assim, uma pessoa fala alguma coisa para mim, eu escuto, mas eu primeiro vou analisar comigo para saber se tem coerência. Se tiver coerência, eu escuto você, né? Se não tiver, eu deixo passar. É indiferente. E eu acho que é isso que a gente precisa começar a olhar. Quando a gente se conhece de verdade, a gente consegue ver o nosso potencial, que eu acho que é isso que você chegou, né? Você vê uma pessoa que acreditou em você, sua mãe sempre acreditou em você, né? Seus irmãos acreditaram em você, e aí, uma hora, você acreditou em você ao nível que eu sou esse potencial, né? E hoje eu apresento o aniversário da cidade, já tenho meu programa, eu conheço pessoas que são artistas aí de muitos anos, então, eu sou um artista, eu estou no meio desse bolo todo, né? E eu estou vivendo tudo isso que eu sempre desejei ser. Isso é muito lindo, né? Então, assim, gratidão. Eu que agradeço. Gente, gratidão por você que está aí na telinha, né? A gente só agradece demais. E aqueles que queiram ser parceiros do Bora Ressignificar, que queiram que suas marcas estejam aqui, nós estamos abertos, tá? A essas parcerias, a esses patrocinadores. E agradecer demais esse momento. Patrícia é uma pessoa linda, essa figura aqui, não tem para onde... Assim, achei muito legal esse convite que eu fui falar com a Mônica e ela me deu de presente o Patrício e foi lindo, tá? Assim, muito lindo. Muito obrigada mesmo. Sua vida é um grande exemplo. E vou buscar chamar Silvério. Eu que agradeço. E venha, viu, Silvério? Não fuja, não, que nem a Mônica. A Mônica gosta de fugir, viu? Ela sempre fugiu. A Mônica tá me devendo uma entrevista, tá com bem 2 anos, viu, Mônica? Ela tem essa mania. Mas, gente, gratidão. E sim, né? A Patrícia está mostrando exatamente que sim. Nós temos condições de ressignificar. Então, gente, bora ressignificar com a gente.